Em julho desse ano, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, lançou a publicação Brasil pós-Covid-19. O documento traz propostas para acelerar o desenvolvimento econômico do país no cenário de pós-pandemia, além de contribuir para a tomada de decisão dos governantes. As medidas são de curto e longo prazo e estão divididas em 4 pilares que serão apresentados no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o presidente do IPEA, Carlos von Dollinger. Oi, Carlos, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem, gente? Tudo ótimo. Nessa publicação do IPEA, a gente tem 4 eixos importantes aí de análise, mas o início dela é justamente do contexto macroeconômico e como é que o Brasil se inseriu nessa agenda junto a outros países. Que medidas outros países tomaram, adotaram, que são importantes serem vistas como inspiração também para esse momento pós-pandemia. O senhor poderia detalhar um pouquinho a situação macroeconômica do país nesse momento de pandemia da Covid-19? O Brasil foi atingido, a economia brasileira foi atingida numa proporção que se estima aí uma queda atualmente de 5% do PIB, né, do Produto Interno Bruto, como todos os demais países, praticamente sem exceção, todos estão nessa faixa aí, alguns até com quedas bem mais fortes, outros um pouco menos, mas todo mundo está, eu diria, numa média aí entre -5%, -6%, -7%. Ou seja, isso é uma situação global, mundial. Né? E o que nós verificamos é que, evidentemente, cada país tem o seu próprio contexto. Né? O Brasil também está sujeito ao seu próprio contexto, suas próprias limitações. Nós já vimos de um período de dificuldades da economia. O Brasil estava tentando se reerguer em 2019, quando então veio esse choque. Né? Na verdade, o crescimento em 2019 ficou em 1%, 1,1%. Esperava-se que já em 2020, se não houvesse essa contingência, estaria já entre 2 e 2,5%. Mas vai ser -5%, na melhor das hipóteses. Ora, o que acontece então? Fomos aprofundar o diagnóstico macroeconômico, né? De que maneira fomos atingidos e de que maneira podemos nos recuperar da forma mais rápida e mais séria possível. Então, fizemos, como eu mencionei, alguns cenários, um cenário mais desfavorável, um cenário mediano e um cenário mais favorável, no qual nós apostamos, porque, na verdade, pressupõe uma série de medidas que teriam que ser adotadas para o incentivo à produção, fomento aos investimentos, a promoção do comércio exterior. O Brasil tem uma situação, como nós chamamos, uma vantagem comparativa e competitiva muito grande no agrobusiness, no agronegócio, na mineração, em vários setores que nos dão uma certa vantagem competitiva, e é nisso que nós apostamos, nesse cenário macroeconômico. Né? Aí é feito toda uma modelagem quantitativa, que eu não teria como entrar em detalhes aqui, é uma coisa muito técnica, mas no sentido de que permitiria uma queda, da queda estimada de 5% esse ano, já permitiria um crescimento entre 3% e 3,5% em 2021 e evoluindo para um pouco mais, entre 3,5% e 4% em 2022. Né? Então, com isso, nós voltaríamos ao patamar que estávamos no início de 2019. Tá? Ou seja, nós descemos e recuperamos. E, a partir daí, espera-se que, com o crescimento dos investimentos,
possamos seguir em frente. Em relação às medidas tomadas em outros países que puderam servir de inspiração, né, e de análise também nesse estudo que foi feito pela IPEA, quais são os principais modelos que foram estudados e que são descritos nessa publicação? Bem, nós analisamos vários modelos, porque cada país, com suas peculiaridades próprias, né, eles têm digamos assim, adotaram um conjunto de medidas que atendam melhor lá as suas condições, né? Nós vimos muita coisa interessante que foram adotadas na Alemanha, por exemplo, em termos de fomento ao que eles chamam Mittelstand, a micro e pequena empresa, né? Eles têm uma política muito forte nesse sentido, nos inspiramos muito nisso. Na Austrália, para a questão, obviamente, do agrobusiness, né, que eles têm uma grande vantagem competitiva e comparativa nesse setor, nos inspiramos também um pouco nos países europeus, de um modo geral, que também tem algumas características, em alguns casos, semelhantes. Enfim, fomos procurar, em cada um desses países, algumas sugestões que pudessem ser aproveitadas por nós, né, para o Brasil. Mas, e por isso é que inserimos esse capítulo das experiências dos outros países, para mostrar o que. Mas o mais importante também é que nós constatamos que o que nós estamos fazendo em termos de políticas públicas está mais ou menos compatível com o que os demais estão fazendo. Isso para nós foi uma grande nos sossegou, né? Nos deu uma grande tranquilidade, porque nós não estamos fazendo nada de muito diferente e nada que parece discrepante do que o resto está fazendo. Então, estamos em linha com as melhores práticas. Conseguimos constatar isso. Agora, o esforço global é muito grande, né? Como você vê, todos os países foram muito atingidos, até a economia americana, Canadá, por exemplo. O Canadá foi um outro país que também foi muito analisado por nós, porque tem algumas características, um setor mineral forte, uma agricultura também forte, apesar de ter também setor industrial competitivo, mas lá também fomos buscar alguma inspiração para o que nós pretendemos fazer. Nesse desenho de cenário, o olhar, né, para o fechamento de fronteiras, para uma compra mais local, para relacionamentos assim, muito mais próximos por conta do perigo causado pela pandemia, pelo fechamento de fronteiras que houve de fato, né? Muitos produtos não circularam, pelo menos no primeiro momento da pandemia. Isso foi analisado, foi considerado também nesse cenário de retomada, quer dizer, um olhar do Brasil também atuando nas demandas internas, né? E podendo produzir para atender a esse mercado interno. Olha, sim, claro, mas veja bem, nós não estamos vendo nenhum antagonismo, pelo contrário, nenhum antagonismo entre o atendimento ao mercado internacional, principalmente as nossas exportações, o fomento às nossas exportações e o mercado interno. Assim, na verdade, abre-se aí mais pensando como se fosse oportunidade mesmo, né, de ampliação de mercado, sim, atuando de forma mais dinâmica internamente. Internamente, como eu mencionei, está muito focado em políticas públicas de fomento a micro, pequenas e médias empresas. Tá? Porque, como você sabe, houve um fechamento grande de pequenos negócios. Né? Isso foi uma contingência aí do fechamento mesmo, da paralisação da economia. E muitas empresas, micro e pequenas empresas, sofreram um abalo muito grande. Então, hoje, muitas empresas que fecharam, faliram, encerraram o negócio. Então,
tem um capítulo especialmente voltado para a dinamização do mercado interno através do fortalecimento da micro, pequena e média empresa. Grandes empresas, de alguma maneira, elas se mantêm, né? Têm recursos para se sustentar. A grande empresa automobilística, por exemplo, pode parar a sua linha de produção, ficar mesmo parada, mas depois volta. Não? A pequena, não. Ela parou, ficou 2 meses, 3 meses parada, acabou. Então, o nosso foco está aí, né? Nessa atividade nessa atividade empresarial pequena. E também na abertura da economia. Vamos falar um pouquinho mais disso no próximo bloco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente se despediu do bloco anterior falando exatamente do papel de reconstituição, né, das atividades produtivas que o Brasil vai ter que, enfim, mergulhar nesse momento do pós-pandemia. Então, mergulhando um pouquinho nas propostas desenhadas na publicação do IPEA, queria que o senhor detalhasse mais como é que pode se desenvolver o foco nas micro e pequenas empresas, nessas atividades que foram duramente atingidas nesse momento da Covid-19, da pandemia que fechou, o isolamento social acabou fazendo com que muitas dessas atividades morressem, né, e sem perspectiva de retorno tão rápido no pós-pandemia. Sim, aí o que nós chamamos é o eixo da atividade produtiva, né? E da reconstituição das cadeias produtivas, que sofreram rupturas em vários segmentos. E aí nós temos um conjunto de sugestões, que são medidas que visam dar apoio através de medidas fiscais, né? Que reduzam o custo de transação das empresas, de crédito, isso o governo já vem fazendo aí com crédito das agências governamentais, Banco Brasil, Banco Central, linhas de crédito especiais, esse é um ponto que foi muito enfatizado. Crédito, incentivos de natureza fiscal, crédito, financiamento e um grande apoio ao setor serviços, que representa 70% do PIB, né? E que foi o mais atingido pela pandemia. E aí nós temos várias medidas, como apoio do governo para a reconstrução das cadeias, de compras governamentais, de encomendas que o governo pode fazer ao setor privado, de forma a dar um suporte maior a essa atividade, digamos assim, do setor terciário. É importante ver que o próprio auxílio emergencial, né, que foi reduzido, não vai ser reduzido agora, mas que tem tido um peso muito importante, ele reconstitui, de certa forma, a demanda, né, principalmente no setor de serviços, né, nesse setor terciário, e com isso, novamente, digamos assim, de uma certa forma, a máquina começa a funcionar, no sentido de as pessoas vão gastar mais, vai ter mais vendas, o comércio vai voltar à atividade, vai começar a ter alguns investimentos adicionais, enfim, a máquina começa a girar no sentido positivo, né, de reconstituir a atividade econômica. Do que o senhor coloca que é uma questão interessante, né? Quer dizer, do papel do Estado nesse processo de retomada. Quer dizer, de que forma, né, o Estado, através das compras governamentais, da encomenda tecnológica, pode também fomentar a retomada e a reconstituição dessas cadeias que são importantes. E que cadeias são essas? Acho que a gente falou aqui do setor de serviços como um setor importante aí para receber crédito, etc., mas que outros setores estão sendo vistos também nessa retomada como setores estratégicos? Saúde, por exemplo, enfim, quais os demais que a gente pode citar aqui? Bom, eu diria saúde está no capítulo
no capítulo social, né, do documento. Tem todo um tratamento específico sobre isso. Mas quando nós olhamos os serviços, por exemplo, nós vemos que o Brasil tem uma grande vantagem, como eu já mencionei, uma grande vantagem competitiva e comparativa no agrobusiness, na atividade. E isso é fundamental, porque isso gera produção de alimentos, que é fundamental no momento. Você vê que, nessa hora aí, as pessoas estão consumindo mais, porque estão mais fazendo refeições em casa, estão tendo mais, digamos assim, estão até se alimentando mais, eu creio até. Então, essa parte da cadeia produtiva de alimentos e matérias-primas, de modo geral, ela tem tido um enfoque muito, muito especial e toda a logística que acompanha, porque isso implica em serviços de transporte, de comercialização, de armazenagem, enfim, tudo isso está ligado ao agrobusiness. O agrobusiness tem um sentido muito estratégico nessa retomada porque, como eu disse, o setor industrial, da indústria de transformação, apesar também de ter sido atingido, ele é menos vulnerável. Ele pode interromper e retomar. Agora, as atividades do pequeno negócio, do pequeno produtor, somente o produtor rural ou a cadeia do agrobusiness, e os serviços, de modo geral. O serviço, quando deixou de prestar o serviço, há uma perda. Ele não tem como recuperar aquilo. Ele vai retomar a atividade, mas a perda foi feita. Já foi feita. Né? Então, nossa atenção muito especial ao agrobusiness e todas as atividades relacionadas com as cadeias produtivas. Em relação ao segundo capítulo, agora entrando já no segundo eixo, né, definido, que foi a questão da inserção internacional do país. Que medidas foram elencadas como estratégicas nesse capítulo específico? O fundamental é um grande enfoque ao apoio à exportação, porque a exportação, somente onde o Brasil tem vantagens comparativas, competitiva, na agricultura, na mineração, em alguns setores manufatureiros, né, onde nós já vimos tendo um desempenho razoável, que foram muito afetados. Essas atividades necessitam de um apoio especial, com financiamento, com apoio logístico, com medidas de promoção comercial no exterior. Então, aí nós temos uma diretoria do IPEA, que é a diretoria internacional, né, que está voltada para um grande conjunto de medidas, fundamentalmente em apoio às exportações. A exportação, por outro lado, é um componente de demanda importante, né? Ela cria renda, emprego e ajuda também a retomar a máquina. Ela segue a par com o mercado interno, o mercado doméstico e a exportação, que tem uma importância que tende a ser cada vez mais relevante no Brasil. Então, todo o grande esforço está concentrado na promoção de exportações, na competitividade e aumento das exportações. Isso acaba nos levando ao terceiro eixo, que é a questão da infraestrutura, e que a gente vai tratar no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o presidente do IPEA, Carlos von Dollinger, para falar sobre a publicação Brasil pós-Covid-19 e de que forma o Brasil pode adotar medidas para acelerar o desenvolvimento econômico.
Doutor Carlos, em relação a essa questão da infraestrutura, quais são, a gente está falando dos eixos aqui, né, da publicação que foram desenhados como propostas nessa retomada do desenvolvimento econômico. De que forma o investimento em infraestrutura pode ser também balizador aí para essa retomada? Sim, a infraestrutura é o que dá apoio à atividade produtiva, né? Falamos já da atividade produtiva em si, economia internacional, o setor externo do Brasil, e a infraestrutura é o que vai dar apoio a isso tudo. E aí nós temos transporte, temos que dar uma grande atenção ao setor de transporte, de cabotagem, ferroviário, que estava muito relegado a segundo plano no Brasil. Então, o IPEA propõe uma série de ferrovias que possam melhor interligar as regiões em apoio ao escoamento da produção. Toda a infraestrutura portuária, que também carece, e nós temos aí um programa aí de revitalização portuária no Brasil, para, inclusive, diminuir os custos e permitir uma exportação mais eficaz e uma circulação interna também com menor custo de transação. Rodovias, um setor rodoviário principalmente apoiado em rodovias vicinais, que são aquelas que fazem as interligações na malha interna, né, do país, em pequenas cidades, no interior, que também estavam muito degradadas, né? Então, isso tudo se combina num conjunto de investimento, eletrificação rural, principalmente, né? A eletrificação para apoio às áreas mais interioranas do país, né? Todo esse conjunto que nós chamamos de infraestrutura, que são o que dão apoio à atividade produtiva em si. Nesse momento da pandemia, né, o uso das tecnologias foi assim, amplamente potencializado. A gente pode dizer que as pessoas em casa começaram a demandar muito mais pelas redes e a gente está aí às vésperas da implantação do 5G, né? A gente falou recentemente desse tema aqui no Rio em Foco e também que vão permitir maior conectividade, que quando a gente fala de infraestrutura também é um tema importante, né, para se pensar nessa retomada. De que forma vocês abordaram essa temática? Exatamente. Nós temos um capítulo, uma seção especial para um apoio maior a telecomunicações, de modo geral, a rede de telecomunicações no Brasil. Não que esteja funcionando mal, não, pelo contrário. Nós temos um bom sistema de telecomunicações, uma interligação grande de todo o país, mas o que nós propomos lá são medidas que, digamos assim, permitem um uso maior desse teletrabalho, porque nós sabemos, por exemplo, que o mundo pós-pandemia possivelmente vai ser um mundo um pouco diferente, possivelmente muito do que hoje é um trabalho, nós chamamos de teletrabalho, fora do escritório, do gabinete, da oficina, claro que as linhas de montagem vão se manter, mas muito trabalho que é digamos, de interno, de escritório, de burocracia, vai ser reduzido, vai ser feito através desse sistema de teletrabalho, que reduz custos, que permite uma eficiência maior. Talvez seja uma coisa que todo mundo já está dizendo, que veio para ficar. É digamos assim, um bom subproduto da pandemia, né? A pandemia tem muitas coisas ruins, mas pode deixar algumas heranças boas. E uma dessas coisas é a redução do custo de transação através do uso da tecnologia do teletrabalho, tá? Esse é um aspecto que nós enfatizamos também no nosso documento.
quarto eixo apontado nesse estudo é justamente da proteção econômica e social, que é fundamental aí para a retomada. A gente viu a importância, né, do auxílio emergencial e todo o estudo que está sendo feito, né, o Brasil está acompanhando aí com ansiedade. Todo estudo está sendo feito para a mudança para o Renda Brasil, para essa transição, para esse novo programa social. De que maneira vocês abordaram esse tema na publicação? Bom, veja bem, todas as medidas emergenciais aí, desse auxílio, né, que está sendo dado e que vai continuar, embora um valor menor um pouco, e possivelmente pelo menos até o final do ano, isso como o nome está dizendo, é emergencial. Claro que temos sugestões para aprimorar isso, mas o nosso foco principal é na área social, aí ligada à área produtiva, é emprego e rendimento das populações, principalmente as populações de nível menos favorecidas que foram mais atingidas. De como nós podemos agilizar a empregabilidade dessas populações e melhorar o rendimento dessas populações, dando condições de trabalho mais favoráveis e benefícios, incentivos, redução de custos de transação de empregabilidade das populações. Então, o foco da área social do IPEA, nesse capítulo, sem descuidar da parte emergencial, evidentemente, é uma grande ênfase em coisas mais permanentes, que vão ter mais desdobramentos construtivos no futuro. É melhorar a empregabilidade e o rendimento, os salários das pessoas. É claro que isso tem a ver também com as condições, não só com as condições de trabalho, mas também a formação técnica, profissional, educacional e tudo mais. Essa também faz parte da área social do IPEA, tem um setor lá ligado a isso, a educação enfim, condições de trabalho, né, das populações, mas aqui a ênfase nesse documento, propriamente, nesse documento específico, é medidas para melhorar emprego e renda das populações, somente os mais atingidos. Esse, na verdade, é um de uma série de documentos que o IPEA lança, né, para poder, com análises e propostas para o desenvolvimento do Brasil. E é interessante também, o senhor falou logo no início do programa, que o Ministério da Economia já está com esse documento em mãos, fazendo uma série de discussões, mas eu queria fazer uma pergunta a respeito dos governos subnacionais. De que maneira os estados podem, ao ter acesso a esse documento, também pensar em políticas retomada do desenvolvimento econômico? E de que maneira esse diálogo pode ser feito? De que maneira o IPEA tem participado dessas discussões também subnacionais? Bem, em relação aos entes federados, o IPEA tem tido contato com alguns governos estaduais, no sentido de, principalmente, fazer a divulgação dessas ideias, dessas sugestões, porque, veja bem, o IPEA é um órgão de pesquisa e de sugestões de política pública, não é um órgão executivo. Ele não toma as decisões, digamos assim, do que vai ser feito, ele apenas sugere, recomenda, às vezes até faz convênios com órgãos, com estados, municípios, entes federados e até mesmo com entidades privadas, faz convênios em apoio para, digamos assim, dar um apoio maior àquilo que a gente diz que deve ser feito ou que a gente recomenda, e um apoio no sentido de como fazer. Não, vocês estão dizendo isso tudo, mas vamos fazer, me ensina aí como é que eu posso fazer isso. Então, muitas vezes, temos feito muito isso também. Fazemos convênios de assistência técnica, né, onde, como nossos recursos são limitados, os órgãos nos dão o aporte de recursos, né, não temos lucro nenhum com isso, apenas para poder custear nossos consultores, as nossas equipes, nós damos esse apoio, mas a atividade principal é de mostrar o que pode ser feito e como a gente entende
que deve ser feito da melhor maneira possível. Isso temos feito com com esses convênios todos, com estados e prefeituras, né, e municípios. E nesse momento de pandemia, essa demanda por informação e principalmente por dados, né, para tomar melhores decisões, aumentou? Sim, claro. Mas nós temos a preocupação de sempre nos antecipar a essa demanda. Então, nós estamos sempre produzindo informações em vários níveis, né? E divulgando aí. Esse ano, já publicamos mais de 100 documentos aí que, essencialmente, difundem informações de políticas públicas e de coisas que sugerimos que podem ser feitas em todos os níveis de governo, né, em todos os níveis dos entes federados, para que, também cumprindo essa nossa finalidade de divulgar conhecimento, né? É a nossa função, é um órgão que pensa políticas públicas, faz pesquisa para formular as políticas públicas e tem também essa função de difundir os resultados das pesquisas, o conhecimento, da forma mais ampla possível. Nós estamos seguir o senhor pode, a gente já está caminhando para o final do programa e eu queria que o senhor falasse qual o site do IPEA. A gente tem recebido muitas informações sobre o IPEA, a Assembleia Legislativa do Rio tem o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, que discute, né, alternativas para a retomada do crescimento econômico e o IPEA é um órgão que tem contribuído muito nos debates, né, e no desenho de cenários aqui para esse momento pós-Covid. Então, eu queria que o senhor falasse aqui fechasse esse programa falando o endereço do IPEA, do site, para a gente poder, enfim, encerrar e também deixar aqui em aberto esse espaço para a gente poder conversar e divulgar essa e outras publicações que são divulgadas pelo Instituto. Muito fácil. O site do IPEA é www.ipea.gov.br. É gov, não é com, é ipea.gov.br. Entrando nesse site, aliás, pode até, nem precisa botar, é só botar lá no Google, lá o IPEA, que vai aparecer esse site. Temos uma página permanentemente atualizada, onde as pessoas podem entrar, dialogar, ter acesso, levantar questões, fazer perguntas. É muito amigável, interativo. Isso está aberto, é público. Enfim, eu acho que ninguém vai ter dificuldade em conversar com o IPEA. Obrigada, doutor Carlos, e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ficar por dentro da nossa programação, acesse o nosso canal do YouTube. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. Aproveita também para escutar a gente no podcast. É só acessar sua plataforma de streaming favorita e procurar por Quero Discutir o Meu Estado, Rio em Foco. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.